Você já foi atacado por uma gangue de quero-quero em um cemitério? Se não, eu já fui. Fala, Vaco! E aí, tudo bem com vocês? Olha, hoje eu quero contar uma história que eu já contei no Instagram. Se você ainda não me segue no Instagram, o link para o meu Instagram, o meu Twitter, o Facebook e outras redes estão aqui na descrição deste vídeo, né? Os links. Então você já pode me seguir para você acompanhar o meu dia a dia de sofrência. Aí você pode me acompanhar lá. Mas se você não me acompanha, né? Estou contando aqui hoje o dia que eu fui atacado por uma gangue de quero-quero em um cemitério lá em Trindade. Que rolê, né? Que rolê bem estranho, e foi estranho mesmo. Essa história de cemitério, né, e ataque de quero-quero, tudo começou assistindo a série This Is Us. Se você também não assiste a série This Is Us, eu indico. Mas ela faz a gente chorar, repensar, refletir bastante. Parece uma terapia, te leva lá atrás para você relembrar da sua infância, de situações que teve na adolescência e como isso reflete na sua vida adulta. Olha, This Is Us é uma série assim que mexe bastante com as minhas emoções e sentimentos. E assistindo This Is Us, eu lembrei muito do meu avô, né? E o meu avô Olavo, que eu sou Olavo Neto, meu avô que me deu este nome. Eu morava com ele antes dele falecer, lá em 2007, e antes também, eu morei com ele quase que minha vida inteira. Vendo a série, acabei ficando um pouco mexido com essa situação, recordei de algumas situações que, da época que o meu avô faleceu, né, eu praticamente não senti toda a dor do luto, não fiquei de luto. No mesmo dia que ele faleceu, eu fui para aula e tal. Alguns parentes e amigos da família me criticaram. Cara, poxa, você é o neto que ele mais gostava e você nem me deu moral pra morte dele. Só que assim, eu dei moral, mas a minha forma de encarar a morte do meu avô foi diferente da maioria da população, né? Da maioria das pessoas que estavam envolvidas naquele processo. Só que assistindo This Is Us, eu senti falta de uma despedida um pouco mais emotiva minha, sabe? Um pouco mais calorosa. E pensei, eu acho que eu preciso despedir do meu avô, eu preciso chegar em algum lugar onde, sei lá, eu possa me lembrar dele e fazer todas as minhas orações e agradecimentos e tal. Como a casa que a gente morava não existe mais, né, foi vendida e é um assunto para um outro vídeo, que também mexe com o meu psicológico, essa venda da casa, e foi uma parte sofrida, mas enfim, eu resolvi ir no túmulo do meu avô, que fica lá em Trindade, e o meu avô foi sepultado onde a minha avó foi sepultada e um tio meu foi sepultado, então eu aproveitaria e faria homenagens para os três, que foram três pessoas super importantes na minha vida, na minha primeira infância. Então já ia matar três coelhos com uma cajadada só, né? Em questão de despedidas e fazer o meu velório praticamente. Este velório que eu não pude fazer por N motivos na época. Então resolvi ir para Trindade. Chegando em Trindade, fui no cemitério. Assim, eu lembro mais ou menos aonde fica o túmulo do meu avô, e eu resolvi, né? Entrei no cemitério, estava indo. Não é que eu tenha medo do cemitério, mas eu sinto uma energia assim tão estranha no cemitério, tão pesada, que eu fico meio assim, eu não gosto muito, eu fico desconfortável, eu fico arrepiando, então eu não gosto muito de ir em cemitério não. Mas eu resolvi ir, né? Eu caminhando pelo cemitério lá em Trindade, já estava quase chegando no túmulo do meu avô, quando eu sinto a primeira rajada. Que isso, né? Aí quando eu vejo, vem o outro passarinho assim e eu já abaixei. Meu Deus, que é isso? Aí quando eu vi, parou um quero-quero em cada lado. Eu fiquei cercado pelos quero-queros, né? Na verdade, eu fui perceber que era quero-quero bem depois, porque na hora eu só estava querendo me defender. Gente, assim, na hora também eu senti muito medo mesmo. Porque eu tenho dificuldade com passarinho, eu não gosto muito de passarinho, né? Pássaro tem bico, enfim. Eu fiquei com um pouco de receio. Então, eu só estava tentando me proteger. Então, eu nem estava prestando atenção em que tipo de passarinho que era e tal. E só vinham os rasantes, sabe? E eles chegavam assim bem pertinho,
bem pertinho e tal. Meu Deus do céu! Aí eu já tava ficando desesperado. Eu não tava conseguindo... Os passarinhos não estavam... Esses quero-quero não estavam deixando eu chegar no local que era o túmulo do meu avô. Mas eu tentei insistir um pouco e quanto mais eu insistia, mais eles vinham. Então eu já comecei a cair no chão, a rolar nos túmulos que tinham lá. Todo aquele medo que eu tinha de cemitério eu tive que deixar passar, né? Tinha umas covas que estavam até meio fofas, né? Então eu saía pulando e, nossa, que aventura que eu tive no cemitério de Trindade, me protegendo dos quero-quero. Depois eu descobri que os quero-quero têm alguns ninhos no cemitério e eles acabam atacando os moradores que vão naquela parte do cemitério, né, visitar e tal, fazer as homenagens para os entes queridos que já se foram. Então eles acabam atacando essas pessoas. Eu não sabia disso, né? Se eu soubesse disso, eu já nem ia. Quando eu vi que eu estava cercado pelos quero-quero e não conseguia avançar para ir até o túmulo do meu avô, resolvi ir embora, resolvi voltar. Só que até para ir embora foi difícil, porque os quero-quero também não estavam deixando eu sair. Nossa, foi difícil. Então eu tinha que passar entre alguns túmulos, meio que engatinhando, meio que abaixado, depois eu levantava, corria mais um pouquinho e tal. Ufa, meu Deus, que aventura. E o coveiro que estava lá perto, ele só ficava olhando e tal, nem fazia nada. Enfim, resumindo, fui atacado por uma gangue de quero-quero no cemitério lá em Trindade. Não consegui fazer as homenagens no túmulo do meu avô, nem para minha avó e também nem para o meu tio. Eu tive que ir para... fui pro carro e tal, na porta do cemitério, fiz as minhas orações e preces lá e tal. Mas ficou com essa sensação de chateação por não ter chegado no túmulo. Ficou a sensação de medo por ter que correr dos quero-quero. Depois eu descobri que uma tia minha foi no túmulo do meu avô também num período, uns meses para trás. Ela conseguiu chegar, só que ela recebeu umas bicadas dos quero-quero, né? Ou seja, se eu tivesse enfrentado os quero-quero, eu ia ter sido violentado. Olha, corri risco de vida com esses quero-quero, hein? Te contar, foi fácil não. Mas é isso, Vaco, esta é a minha história de como e quando eu fui atacado por uma gangue de quero-quero no cemitério lá em Trindade. Se você achou essa história engraçada, se você já passou por essa situação ou uma situação parecida em algum cemitério ou já teve algum ataque de passarinho, deixa aí nos comentários. Aproveita e já se inscreve no canal caso não seja inscrito e deixa o like nesse vídeo, por favor, né? Me ajuda aí. Então, fui atacado por uma gangue de quero-quero no cemitério em Trindade.